Olá! Vou começar esse vídeo contando uma história que pode nos trazer uma boa reflexão sobre as formas que podemos nos relacionar com a natureza e com as observações celestes. Essa história aconteceu com uma amiga chamada Maria. Ela foi fazer uma trilha em uma floresta com um grupo de pessoas e, encantada com a riqueza de fauna e flora naquele local, acabou se afastando do seu grupo. E em um determinado momento, ela percebeu que estava perdida. Ela pegou o celular rapidamente para tentar ligar para alguém e percebeu que não havia sinal de rede, não tinha sinal de internet e que a bateria do celular estava quase acabando. E para piorar, o sol estava prestes a se pôr. Parece uma história de drama, mas essa minha amiga era bem corajosa e decidiu procurar o caminho até o grupo ou de volta para a cidade. Mas ela não tinha nenhum conhecimento de localização espacial, de coordenadas, de pontos cardeais e foi seguindo um caminho que daria até a cidade, que ela achava que daria até o grupo de pessoas que estavam fazendo a trilha com ela. Mas ela acabou parando numa aldeia Guarani. Neste momento, estava ocorrendo a cerimônia Shondaru, que em Guarani significa guerreiro, onde homens e mulheres se preparavam para lutar pelas suas terras e pela preservação de sua cultura. Essa luta é feita por diversas etnias indígenas em todo o território brasileiro e acontece há mais de 500 anos. Um jovem Shondaru se aproximou de Maria e perguntou o que ela estava fazendo ali. E ela, num misto de desespero por estar perdida e admiração por ter presenciado toda aquela cerimônia, ela contou que havia se perdido do seu grupo e que precisava de ajuda para encontrá-los ou retornar para a cidade. O jovem Guarani disse que infelizmente não ia poder ajudá-la, porque eles estavam se preparando para uma grande manifestação pela demarcação das terras indígenas. E Maria, que já conhecia essas questões relacionadas à demarcação das terras indígenas, prontamente se colocou a ajudar e perguntou de que forma ela poderia contribuir. Ele disse que ela poderia ir até a cidade e buscar ajuda e todo apoio que ela conseguisse para poder somar com forças nessa mobilização. Mas aí ela disse, tá, mas como é que eu vou voltar para a cidade se eu nem tenho como me localizar sem instrumentos tecnológicos? E aí ele contou para Maria que naquele momento a aldeia estava sem energia elétrica e que também não estava sendo possível usar a internet ou usar um celular. Mas ele poderia contar algum dos conhecimentos do seu povo de como utilizar o céu para compreender a passagem do tempo e identificar os pontos cardeais para que ela pudesse se orientar e chegar até a cidade. Então, eles foram observar o céu. O jovem Shondaru conta a Maria que o conhecimento sobre os astros, estrelas, constelações e fenômenos como eclipse fazem parte dos conhecimentos Guarani e são muito importantes para a definição de calendário festivo, para a determinação das variações sazonais, épocas de plantio e colheita e até mesmo para perceber o comportamento dos animais em cada época do ano. Ele também contou que, a partir das observações dos ciclos da natureza, os povos Guarani desenvolveram um calendário dividido em estações do ano, onde duas são predominantes. O Arapiau, que significa tempo novo e está associado ao período de chuvas, e o Araimã, que significa tempo velho, indicando o período de seca. No Arapiau, período que os não indígenas chamam de primavera-verão, os Guarani veem no céu a constelação do Homem Velho. E no Araimã, período que os não indígenas chamam de outono-inverno, é a constelação da Ema, que é vista no céu pelos povos Guarani. O jovem Guarani também mostrou para Maria um observatório solar, denominado em tupi antigo como Quaracirangaba. Ele lhe contou que esse instrumento era essencial para compreender a passagem do tempo e de localização dos pontos cardeais em uma época que não havia instrumentos tecnológicos como os atuais. Esse instrumento associa os conhecimentos espaciais com a cosmogênese guarani, onde Nhanderueté, o pai criador, criou 4 deuses principais que o ajudaram na criação da Terra e de seus habitantes. O zênite, o alto do céu, representa a morada de Nhanderueté e os 4 pontos cardeais
representam esses outros deuses que o ajudaram. O norte é Jacaira-Arueté, deus da neblina vivificante e das brumas que abrandam o calor, origem dos bons ventos. O leste é Caraírueté, deus do fogo e do ruído do crepitar das chamas sagradas. No sul, Nhamandurueté, deus do sol e das palavras, representa a origem do tempo-espaço primordial. No oeste, Tupanrueté é o deus das águas, do mar e de suas extensões, das chuvas, dos relâmpagos e dos trovões. Maria ficou extremamente encantada com todo aquele conhecimento e um pouco preocupada que todo esse conhecimento poderia se perder com o apagamento dessa cultura. Então ela se despediu do jovem Guarani e prometeu que ia cumprir sua missão de buscar apoio e ajuda para as questões que a aldeia estava enfrentando. Compreendendo as direções dos pontos cardeais e quais astros e constelações poderiam lhe orientar, ela conseguiu encontrar o caminho para a cidade e cumprir sua missão. Nessa história, vimos que os indígenas Guarani observavam a passagem de tempo e se localizavam no espaço utilizando um observatório solar, e que podemos utilizar esse instrumento para ter as mesmas compreensões. Então, que tal construir um observatório solar aí na sua casa para entender como ele funciona? O observatório solar, ou também conhecido como relógio solar ou gnomon, foi utilizado por diversas culturas antigas espalhadas pelo mundo. Para construir um desses na sua casa, você vai precisar de um lápis, fita adesiva, régua, barbante ou fitilho, uma cartolina ou 4 folhas emendadas uma na outra e uma haste, que pode ser uma caneta fincada numa borracha ou massa de modelar, também pode ser uma garrafa d'água pequena ou qualquer outro objeto que você consiga botar na posição vertical e ele fique imóvel durante o experimento. Utilize a fita adesiva para fixar a cartolina ou as 4 folhas emendadas no chão ou em uma superfície plana. Coloque a haste no centro da folha e use a régua e o lápis para realizar as marcações do tamanho das sombras. Para a identificação dos pontos cardeais, o recomendável é que esse experimento seja iniciado 1 hora antes do momento em que o Sol está no ponto mais alto do céu, o chamado meridiano local. Para saber a hora exata que o Sol vai estar no ponto mais alto do céu da sua cidade, busque na internet o horário de nascer e pôr do Sol e faça um cálculo simples de somar esses 2 horários e dividir por 2. Por exemplo, se esse experimento for feito na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no dia 22 de junho de 2020, o nascer do Sol será às 5h30 da manhã e o pôr do Sol será às 17h17. Somando esses 2 horários e dividindo por 2, saberemos que às 11h23 o Sol estará no ponto mais alto do céu da cidade, o chamado meridiano local, e ele projetará a menor sombra do dia. Inicie então seu experimento 1 hora antes que o Sol passar pelo meridiano local e faça a primeira marcação do tamanho da sombra. Utilize o barbante ou fitilho preso no lápis para fazer uma circunferência ao redor da haste. Segure uma ponta do barbante com o lápis e estique o barbante até a haste para deixá-lo do tamanho da sombra projetada, com muito cuidado para não movimentar a haste. Em seguida, trace uma circunferência. A segunda marcação, então, deverá ser feita no momento exato que a sombra tocar a circunferência. Depois que você tiver as marcações de sombra antes e depois que o Sol passa pelo meridiano local, trace uma reta no meio dessas marcações e uma reta perpendicular, utilizando a haste como centro dessas retas. Após isso, indique os pontos cardeais, lembrando que o Sol nasce na direção leste e que se você apontar o seu braço esquerdo para essa direção, o braço oposto estará apontando para a direção oeste e na sua frente se encontrará o ponto cardeal sul e atrás o ponto cardeal norte. Com essas indicações, seu observatório solar estará pronto. Com ele, você vai poder observar a passagem do tempo e identificar os pontos cardeais. Agora que você já sabe onde fica a região sul, olhe para o céu ao anoitecer e tente identificar a constelação indígena da Ema ou a constelação ocidental Cruzeiro do Sul. Compartilhe os resultados do seu experimento e das suas observações.